Uma alegria poder ter você aqui, Gesley, para dividir um pouco da tua experiência aí com a gente, né? Ensinar um pouco a gente, meu querido. Então a gente pensou em falar sobre comunicação, né? Como ter uma Uhum. comunicação adequada, como que a gente trabalha, né? É muito legal poder ter alguém aqui que trabalha, né, com uma outra técnica, né, terapêutica, com as pessoas, né, tem uma outra forma de ver e de tratar isso. Então, vai ser muito bom poder falar sobre isso, né? Sobre problemas de comunicação e como melhorar, né? Como que você ajuda as pessoas, como que eu ajudo as pessoas a poder desenvolver uma comunicação melhor. Fala aí, Gesley, com o que você trabalha, meu amigo? E assim como você, gosto de Jung, mas eu também gosto de outras áreas, né? Então, eu trabalho terapeuticamente como constelador familiar, né? Então, me apresento sempre como terapeuta, e dentro dessa abordagem terapeuta, eu gosto e tenho, assim, bastante gente que me procura para atender em consultório nessas temáticas de relacionamento, onde eu trabalho essa temática de relacionamento com um olhar da constelação familiar sistêmica, né? Com um olhar sistêmico, e também utilizo outras técnicas, né? Utilizo hipnose, utilizo psicologia corporal, e dentro disso a gente vai utilizando os recursos disponíveis para poder trazer aí a facilidade, trazer aí o entendimento, o auxílio que as pessoas precisam, né? Então, é Que essa aí que é a legal. nossa temática, né? Constelação familiar talvez seja aí a principal área, aí dentro disso a gente vai trazendo o que for necessário de recurso, né? Então, você Uhum. falou que você aborda, né, então, por meio da constelação familiar, né, os relacionamentos. E quando o casal tem muita dificuldade de se comunicar, né, como que você trabalha? Assim, geralmente, o casal que vai te procurar é um dos dois somente. Como que é o trabalho? Como que você aborda, né, dificuldade de comunicação no relacionamento? Então, dentro da constelação familiar, a grande maioria das vezes, não é uma regra rígida, mas a grande maioria das vezes a gente trabalha de forma individual. É Uhum. alguém, uma das partes do casal, e sente a necessidade de trabalhar a sua demanda, a sua dificuldade, digamos assim, dentro da relação, e aí a gente trabalha internamente com essa pessoa, principalmente de forma que ela consiga perceber qual que é o papel dela e de que forma se apresenta aquela dificuldade que ela tenha. Porque normalmente a gente consegue perceber que o detalhe não é só como as coisas são, mas principalmente como a gente percebe que as coisas são. Então, assim, se a pessoa tem uma queixa, que o meu companheiro, a minha companheira é muito grosso, muito ignorante ou muito exigente. Como é que é isso, né? Como é que é esse exigente? Como é que é essa maneira com que a pessoa fala? Porque, na verdade, o que a gente percebe dentro desse olhar sistêmico é de que tudo é uma troca. E o formato com que a pessoa me trata tem muito a ver também de qual é a disponibilidade que eu tenho. Vamos imaginar que a comunicação é sempre uma via de mão dupla, e se às vezes eu sou muito exigente, é natural que, por outro lado, eu pense que a pessoa me dá pouco. Então, talvez Hum. não é que a pessoa me comunique pouco ou faça pouco por mim. Será que essa minha reclamação embutida, não existe uma expectativa um pouco exagerada daquilo que eu gostaria que o outro fizesse? Então, a constelação ela trabalha muito nisso, da gente poder olhar a relação com outros olhos. É como se eu pudesse sair assim, do conflito, olhar para o lado de fora e entender, então é Uhum. assim que eu reajo quando o meu companheiro faz isso. É assim que eu digo pro meu companheiro. Então, possibilita a gente poder olhar a relação como se, assim, eu gosto de comparar como assistir um filme onde a gente se identifica com o filme. Falei, nossa, cara, esse personagem sou eu. Aquele personagem é a pessoa que E convive a gente comigo. sente, né, Gesley? A gente sente o que os personagens estão sentindo, a gente fica triste, a gente chora, né, quando a gente vê. Exa Exatamente. Então eu trabalho muito nisso, sabe? De trabalhar a conscientização. Em algum momento pode também trabalhar o casal, né? Mostrando um para o outro e que aquilo que ele está percebendo, até que ponto eu sou responsável pelo meu formato e até que ponto eu não sou responsável pelo como o outro percebe, né? Porque tem isso, né? Tem o formato que eu entrego, tem o conteúdo do pacote da comunicação, mas também tem a embalagem que eu estou entregando, né? São dois aspectos importantes, não só o conteúdo, mas a forma como eu comunico. E a gente percebe, assim, né? Até que ponto a gente tem consciência de como é que eu estou comunicando. A gente percebe que muitas vezes a gente não tem muita consciência. Nossa, nem me dava conta de que eu era desse jeito, né?
Você falou uma coisa super legal que eu também uso no consultório, né? Às vezes eu dou um exemplo assim. Imagina que você está vendo a sua vida, a sua relação ali na tela da televisão, né? Que você Uhum. está olhando de fora e a sua vida está ali na televisão, né? O que você faria? Que tipo de conselho você daria para aquele personagem lá? Me parece mais ou menos a mesma ideia, né? Como se você colocasse a pessoa e tirasse a pessoa um pouco de dentro daquilo, daquela que está experimentando, que está sofrendo, que está sentindo, e ela pudesse olhar um pouquinho mais macro, né? Olhar um pouquinho de longe, ver com um pouco mais de clareza e lucidez Uhum. aquelas situações. Faz sentido mais ou menos isso? Faz sentido sim. Tem até uma técnica que a gente pode também utilizar em consultório, que é uma coisa que eu costumo fazer às vezes, quando a pessoa fala, mas fulano, é, sempre que eu falo isso, a pessoa não gosta. Então, vamos fazer o seguinte, faz de conta que eu sou fulano e Aham. fala comigo como você fala com fulano. A gente meio que faz assim, inverte os papéis, né? Sim. E aí a pessoa se toca, nossa, agora eu vou falar o que você costuma dizer para a pessoa, para ver como é que Uhum. você sente ouvindo o que você sempre diz. E aí eu devolvo para a pessoa naquele mesmo formato. E normalmente a gente percebe que quando a gente ouve aquilo que a gente sempre conta, normalmente a gente não ouve com o mesmo ouvido que imaginava que fosse. Nossa, mas eu acho que ficou meio estranho, né? Ficou meio pesado, ficou meio. Ai, não me senti confortável. É que é justamente a gente poder viver na prática a sensação de se colocar no lugar do outro, né? E a gente sempre trata os outros de uma maneira diferente, como a gente se trata também. Não sei se você percebe isso Uhum. na tua prática, né, com as pessoas que você atende. Mas assim, às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente se culpa, a gente se julga, né? E se você vê uma pessoa, às vezes um amigo, passando pela mesma situação, pelo mesmo sofrimento que você está passando, você vai lá e apoia, você vai lá e abraça, né? Uhum. E por que que a gente não faz isso com a gente mesmo, né? Então, quando a gente troca, faz essa inversão de papéis, eu também às vezes uso essa técnica na psicoterapia, você vê que é É, muito diferente, né? A pessoa às vezes até se surpreende, nossa, por que que eu não estou fazendo isso comigo, né? Eu só faço isso com o outro, né? Você falou uma coisa sim. muito importante também ali, que é da falha de comunicação, né? Como às vezes o conteúdo ali ele tá meio nebuloso, né? Tem muita, parece que tem fumaça que não dá para ver Uhum. direito, né? Às vezes o que eu falo você entendeu uma coisa totalmente diferente e aí eu já respondo outra coisa e você responde outra. Aí eu sempre brinco, né? No fim a gente está discutindo por uma coisa que não tinha nada a ver com aquilo que a gente começou lá atrás, né? E geralmente isso acontece, né? Não sei se na tua prática você percebe isso também, né? Que a falha de comunicação ela faz com que vire uma bola de neve e quando vê o casal já foi, já está brigando por uma coisa e não tem uma clareza para conseguir resolver aquilo. Isso é uma coisa assim que eu gosto, até inclusive de dar o exemplo, lembrando muito de Rubem Alves, né, que conta a história de que a gente sabe muito falar, mas não sabe ouvir, e de que existe curso de oratória, mas não existe curso de escutatória, né? Se a gente for observar, né, o Rubem Alves é muito brilhante nessa explicação, porque se a gente for observar, nós temos uma necessidade muito grande de falar, mas parece que não temos a mesma necessidade de ouvir. É muito interessante, tipo assim, olha como isso é muito prático. Quando a gente chega assim, imagine quando uma pessoa fala assim, nossa, eu tô com uma dor de cabeça. Normalmente a gente não fala assim, nossa, você comeu alguma coisa, você não está bebendo água. A gente não tenta acolher o que a pessoa falou. Normalmente fala, nossa, eu tô com uma dor de cabeça. Cara, eu também tô com dor de cabeça. Ou eu estava com dor de cabeça ontem. Tipo, a gente compara aquilo que a pessoa reclama com aquilo que a gente já viveu. E não como é que está sendo aquilo para a pessoa, né? Nossa, cara, tá difícil essa pandemia, né? Aí a gente não diz, nossa, você está achando difícil? Como é que está sendo para você? Isso seria o jeito legal. Mas não, a gente fala, para mim também está sendo difícil. É como se a gente tivesse assim, a gente está sempre buscando virar o holofote para a gente, Pra né? gente. Tipo, Sim. cara, olha, eu quero que o assunto principal seja eu. Aí a outra pessoa puxa para ela, a gente fica naquela, mas nem sempre a gente está ouvindo exatamente as pessoas, né? A gente Sim. está sempre falando da gente e nem sempre ouvindo do outro. Sim. Isso é muito. Você percebe como isso é muito real, né? Isso é muito comum, e tem a ver com as falhas de comunicação que a gente se propôs a falar hoje do tema, né?
Exatamente. Primeiro ponto, né? A gente não sabe escutar. Isso que o Gesley falou, percebam nas conversas de vocês com os parceiros, né? Como isso acontece muito, né? Uma vez eu estava no ônibus, Gesley, e eu estava ouvindo a conversa de duas senhoras que estavam atrás de mim. A conversa era exatamente assim: estou com uma dor na perna. E a outra: ah, mas eu também tô. Ah, não, mas a minha é diferente, porque a minha eu tive que tomar tal remédio. Ah, não, mas eu já tomei tal remédio. Elas ficaram grande parte do tempo só falando de como elas estavam se sentindo. Em nenhum momento elas estavam realmente ouvindo ou entrando ou querendo saber o que é que o outro está sentindo, né? Faz muito É. sentido. Isso que Vamos. Fala Deixa eu aí. só pegar um gancho assim que você falou, que isso tem muito a ver com as nossas dores, porque a gente costuma reclamar das nossas dores, a gente costuma reclamar daquilo que nos incomoda. Mas você já percebeu que quando a gente reclama daquilo que nos incomoda, parece que existe uma coisa meio inconsciente da gente, de que a gente parece que, de uma certa forma, gosta de valorizar um pouco. Ai, a minha dor é maior, o meu incômodo é maior. O que você faz é ruim para mim. É tipo assim, o que a gente quer deixar claro que, nossa, isso está me incomodando, está doendo em mim. Né? A gente não pensa que essa é uma via de mão dupla, né? Será que tem alguma coisa que eu estou fazendo o outro se incomodar? Tem alguma coisa que eu estou falando que está doendo no outro? A gente nem sempre tem essa percepção, né, de querer ver que a relação é feita de dois, né? A gente não aprofunda, né? Quando tem Não relação com o aprofunda. outro, a gente não costuma aprofundar muito, né? Isso que você falou Uhum. é bem isso. A gente pega a câmera do celular e vira pra gente, né? Como que eu vivo isso? E aí a gente conta pro outro o que é que a gente está vivendo, né? E fica aquela coisa de eu contar a minha vida, você contar a sua, mas nenhum de nós está, de fato, se ouvindo e tentando entender o que o outro está falando, né? Muito bom. Legal. Acontece muito, né? Discussão sem saber o porquê. Percebam aí quando Uhum. vocês tiverem as DRs com os parceiros de vocês, como a conversa, né, em casa, sem um psicólogo, sem ser na terapia, quando a gente tenta discutir relação em casa, a coisa geralmente vai por um caminho que não tinha nada a ver com a conversa inicial. A Tereza mandou aqui, Gésia, na escuta que o amor começa e na falta dela que o amor termina. Rubem Alves. É como se fosse uma disputa quem sofre mais. Mandou a petação. Bem isso. Legal. Eu estava pensando aqui, Francisco, dentro do que você está falando, como é que você, essas questões assim de comunicação, né? Muitas vezes as pessoas têm um ideal, né, com relação a essa coisa de fazer terapia, de que existe um conceito, ou até mesmo um certo preconceito de procurar um auxílio profissional, de procurar alguém para me dar um suporte. E normalmente as pessoas assim têm um contexto, de que eu não preciso, que não é a hora, vai ter alguém se metendo, né? Como é que você percebe, por exemplo, na tua prática, quando que é uma hora legal, o que tipo de sinal a gente poderia ter, uma dica que talvez você pudesse dar pra gente, com a sua experiência de clínica, o que seriam os sinais interessantes que talvez seja interessante para esse casal, Sim. quando não estão dando conta sozinho, deles procurarem um auxílio profissional, procurar uma terapia? O que você percebe? Será que tem algum indicador, alguma coisa que a gente possa saber que está na hora de buscar um help? Infelizmente, Gesley, a maioria dos casais, quando eu falo a maioria, mais de 90%, com certeza, só procuram a terapia quando a coisa já está quase indo, quase no fim, quase morrendo, né? Infelizmente. Então, existe sim ainda esse preconceito, né, de que os nossos problemas a gente resolve em casa, não preciso de um estranho para falar o que a gente deve ou não deve fazer, que nem é a ideia da terapia, né? O psicólogo ele não tem essa função de ser um juiz ou um advogado que vai defender você e falar que seu parceiro está errado. Não tem nada disso, né? Exatamente. Acho que uma das principais funções do terapeuta é conseguir fazer com que o casal se ouça, né? Se escute, aprenda a conversar, desenvolva uma comunicação. Então, a gente fala muito em comunicação assertiva, né? Então, é um termo bem importante. Quem não conhece aí, pessoal, ficar interessado, procurem comunicação assertiva depois, que tem bastante conteúdo legal sobre isso. O que é isso? É eu conseguir passar a mensagem que eu quero para o meu parceiro, né? Exatamente o que eu quero dizer, sem ofendê-lo, né? Sem entrar numa briga, sem entrar numa discussão. Basicamente, eu não me altero, eu não preciso alterar o tom de voz, não preciso gritar, não preciso nada. Eu consigo passar a minha comunicação. Então, no consultório,
Uma das funções do terapeuta é que o casal consiga aprender a dizer para o outro, olha, eu me senti mal com isso, né, que aconteceu, não gosto disso, né? E aí o terapeuta ele faz meio que um mediador ali, né? Porque se essa conversinha é em casa, né, a gente já interrompe, né? Se o nosso parceiro fala, se começa a falar, não gostei disso, assim, a gente, mas veja, já vai em cima, né? Já devolve. Então, na terapia tem as regras, né? E o terapeuta define essas regras. Então, assim, é um de cada vez que vai falar. Então, o casal vai aprender a se ouvir, né? Primeiramente. Depois, a expressar o que quer dizer, sem a necessidade de erguer a voz, de gritar, de chamar o outro de nomes que não deveria chamar, que é o que geralmente acontece em casa, né? Nas brigas em casa. Então, até mandaram uma pergunta, né, sobre isso, né? Por que o psicólogo é importante para ajudar nos conflitos, né? Porque ele faz essa função. Então, a dica que eu sempre falo, né, nos meus posts, nos meus vídeos, assim, para os casais, é assim: começou a perceber que a relação está diferente. Começou a perceber que não é mais natural ficar perto do parceiro, que está estranho, sabe? Que tem que ficar medindo palavras. Eu não posso ser espontâneo, eu tenho que, né, eu tenho que medir o que eu vou falar ali, cuidar, porque qualquer coisa que eu falar pode ofender o outro, e aí vai gerar uma briga. E aí, Pisando em ovos o tempo todo, né? exato. Isso não é nada saudável. Mas qual que é o problema? Sempre que é uma coisinha pequena, as pessoas acham que conseguem dar conta, sozinhas. E esse eu acho que é o maior erro de todos, nós seres humanos, de acharmos que a gente somos super-heróis. É uma coisinha boba, coisinha pequena, e se a gente resolve, amanhã está resolvido. Né? E a Uhum. gente sabe, né, como terapeutas, né, em contato com as pessoas, que não é isso que acontece, né? Isso, Uhum. os nossos problemas do dia a dia, eles vão acumulando. Então, hoje é uma coisinha boba aqui, amanhã é outra, depois de amanhã é outra, né? Isso vai gerando o quê? Vai estressando, vai desgastando a relação, né? E aí eu costumo dizer para os casais assim, é nessas pequenas coisas, vai acumulando, 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 como se estivesse jogando papel dentro de uma caixa. Uma hora aquilo vai Uhum. vazar, porque já está cheio. E esse vazar é o quê? É a hora que o casal estoura. Que eu já não aguento mais o que o outro, toda vez ficando me dando aquela indireta, né? Aí eu pego e ofendo, aí eu pego e brigo, aí eu pego e grito. Então, assim, dica, você falou uma dica, né, pessoal? Não deixem chegar nesse ponto. Então, percebeu que a Uhum. relação está estranha, que vocês não conseguem mais se comunicar direito, que não é possível ser espontâneo mais na relação, procure ajuda profissional. Procure um psicólogo que com certeza ele vai conseguir que vocês recuperem essa relação, né? Porque tem um problema, quanto mais o casal deixa, na minha experiência, é mais difícil de recuperar depois. Então, um casal que está se Uhum. agredindo, se ofendendo, se machucando há 20 anos, não vou dizer que é impossível. Eu sou psicólogo, eu acredito nas mudanças, mas assim, é muito mais difícil de conseguir ajudar esse casal. A tendência é que eles vão acabar terminando, do que se o casal procura lá no comecinho, com 6 meses, lá quando o parceiro falou uma coisinha, eu não gostei, aí, mas eu fiquei quieto para não gerar discussão, sabe? Coisa que a gente faz, né, por costume. Então não deixem Uhum. passar do ponto. E uma coisa que eu também fiquei pensando assim, porque o que acontece? Normalmente, essa coisa da gente ficar pisando em ovos e cuidando como dizer, e normalmente a gente, você já percebeu que nem sempre a gente acerta o time de falar as coisas, porque tem isso também, né? É o tempo de falar as coisas. Tem uma linha de raciocínio que eu acho muito interessante, que é assim, ó, não deixe para falar as coisas quando for insuportável, quando já estiver muito difícil. Porque se a gente deixar para falar alguma coisa que estiver incomodando, quando isso já estiver insuportável, provavelmente nós vamos usar as nossas piores palavras para dizer isso. Olha que Verdade. interessante. A gente deixar para falar quando está insuportável, nós também não teremos a mesma capacidade, né? Você falou de uma comunicação assertiva. Como é que vai estar o meu filtro, a minha peneira? Porque emocionalmente eu vou estar fervilhando. Como é que eu vou saber escolher um jeito tranquilo se tem uma erupção aqui dentro, né? Então tem uma coisa muito interessante, porque assim, experiência própria, né? Como é que eu é, é, assim, falando como é que funciona para mim, aí talvez as pessoas se identifiquem com isso. Eu tenho feito um exercício de não falar exatamente na hora que aquilo me incomoda. Eu ficar Uhum. mastigando um pouco. Sabe aquele ditado antigo que diz assim,
eu não levo o desaforo para casa, que é Aham, uma coisa muito comum. sim. Cara, eu cheguei à conclusão, já tenho quase 50 anos, né? Tô com 49. Cara, eu cheguei à conclusão que às vezes é vantagem levar o desaforo para casa. Levar no sentido assim, eu boto ele para sentar do meu lado do sofá e fico trocando uma ideia. Cara, por que que Legal. aquilo me incomodou? Por que que, onde é que isso me pegou? Qual que é a minha parte de, o que que eu dei cabimento da pessoa falar isso para mim? Como é que eu posso melhorar isso? Sabe uma coisa que eu percebi? Que quando eu deixo para responder depois, que eu fico mastigando aquilo melhor, às vezes eu entendo que, puxa vida, quando a pessoa fala alguma coisa de mim que eu não gosto, em algumas vezes eu dei cabimento da pessoa falar aquilo. Eu Sim, dei brecha, eu deixei o rabo solto, sabe? sim. Eu dei um gancho que daí a pessoa foi ruim comigo. E às vezes pode ser que não, às vezes a pessoa também estava num momento que não era legal. E aí quando a gente fala, é a mesma coisa assim, mais ou menos parecido, eu gosto de brincar de jogo de truco. Se a gente falasse uma discussão truco, o outro grita três, o outro faz o quê? Responde seis. O Aham. outro responde nove. Então a gente sempre responde num tom mais alto. Mas se eu deixar isso para uma outra hora e dizer assim, no outro dia, olha, meu bem, como é que você tá? Você tá tudo bem? Já esfriou no outro dia? Sabe aquilo que você me falou? Cara, eu não gostei muito daquilo que você me falou, eu não sei no que você estava pensando, mas, poxa, eu fiquei um pouco incomodado. É, se você puder falar de um outro jeito, né? Eu reconheci que eu dei cabimento, mas, pô, vamos ver o que que a gente pode fazer para melhorar aquilo. Mas num outro momento, a pessoa também tem mais facilidade para ouvir, porque a gente não só não consegue, às vezes, falar as melhores palavras, como também não está muito disposto a ouvir novas palavras quando o sangue está quente. Então, Sim. falar isso em outro momento facilita a comunicação. Isso faz toda a diferença, né? É aquilo que eu disse, não deixar para quando está muito ruim a gente usar, porque aí normalmente nós vamos usar nossas piores palavras, né? Que Faz ótimo ponto sentido que você isso? levantou, ótimo ponto. Isso é muito importante, né? Quando a gente fala ou a gente entra numa discussão dominado pelas emoções, né? Então a gente está com raiva, a gente vai brigar com raiva, não vai dar certo, né? Vai dar problema, com certeza. Então eu gostei dessa dica, né? Então a gente espera um pouco, a gente respira, né? Como é que fala? Deixa a poeira baixar um pouco, Baixar, mas não guarda na gaveta e tranca. Aquilo ali fica não meio que em guarda. stand-by e em um momento em que a gente tiver mais calma, a gente senta com o parceiro e é importante que a gente fale aquilo que incomodou. Isso, né? É, Entendi certo exatamente. a sua dica. Entendeu? É porque assim, a gente também guardar muito tempo também não é saudável, né? Exato. Pegando um gancho do negócio que você falou, as nossas emoções, eu gosto de comparar como se fosse uma bexiga. Sabe uma bexiga de aniversário? Que você vai assoprando e aquela bexiga está crescendo. Sabe aquela sensação quando você está enchendo uma bexiga, que você não sabe quantos assopros você ainda pode dar sem que a bexiga estoure? Sabe aquela sensação? Muitas vezes a gente deixa a nossa relação chegar naquele ponto. Tá Sim. quase estourando, tipo, a pressão interna tá muito grande. Como é que alivia essa pressão? Liberando um pouquinho daquele ar na bexiga. Como é que alivia a pressão no relacionamento? Conversando, porque quando a gente conversa, a gente libera essa pressão, libera aquilo que está apertando e aí fica mais confortável para a gente se sente mais leve. Então, essa comunicação olha só que interessante, né? Assim como nessa analogia do assoprar a bexiga está quase estourando, às vezes a gente fica meio que assim, nossa, eu tô por aqui com aquela pessoa. Não precisa ficar por aqui. Diminui a tensão, vai conversando, tá? Né? Com certeza. Acho que alívio é uma boa palavra, né? Quando a gente Alívio. fala em conversar, em tirar de dentro, né? Eu gosto dessa simbologia, né? Você tira de dentro e bota para fora, né? Você expressa aquilo que você está sentindo, aquilo que você está falando. Isso automaticamente vai gerar um efeito de alívio, né? Tá, não quer dizer, vai resolver o problema? Não. Mas assim, só o falar, só o você expressar já te ajuda, né? Já dá um efeito de curativo ali, né? Na situação. O Jailton mandou aqui hoje porque certos relacionamentos estão tóxicos. Eu saí de um agora, é muito triste tudo isso. É verdade. Infelizmente, eu acho, assim, na minha opinião, os relacionamentos eles estão cada vez mais difíceis, né? Acho que a gente está escutando menos, como a gente falou no começo. A Uhum. gente está falando mais, a gente está olhando muito para nós mesmos, né? E não tanto
assim, né, para o outro, para nossa responsabilidade em relação àquilo, né? Até puxando um pouco do que você falou na primeira pergunta lá, que quando o casal te procura, você faz eles tentarem entender qual que é a minha parcela, né? Qual é a minha responsabilidade dentro do que está acontecendo. Será que o outro faz isso comigo porque às vezes eu dei algum limite? Às vezes eu dei brecha, eu deixei aquilo, eu não quis brigar, aí o outro aprendeu que aquilo eu podia falar e aquilo ficou daquele jeito, né? Então, qual que é a minha parte, né, na relação? E isso não tem a ver com culpa, pessoal. Por favor, isso é muito importante de entender. Quando a gente fala qual é a sua responsabilidade, né, isso é um aprendizado enorme, né? Por quê? Porque isso você pode mudar. Agora, se vocês confundem com culpa, ou seja, então é minha culpa que o outro me trata assim, não, ninguém está falando em culpa. A culpa não leva a nada, né, nessa situação. Mas a responsabilidade sim, porque a responsabilidade faz você perceber o que você pode mudar, né, a partir daqui. É interessante a gente perceber essa questão da responsabilidade, porque tem a ver também, muitas vezes, com as questões dos limites também, né? Porque a questão do relacionamento tóxico, essas questões dos limites. Eu costumo dizer assim, ó, a paciência, ela não tem limite, porque se a gente exercitar, a gente pode ter mais paciência. O que não deve ter limite é a tolerância, porque muitas vezes, assim, a gente vai tolerando, e é o tolerando é que vai tornando tóxico. É mais ou menos assim, ó. A gente é que diz para as pessoas o que as pessoas podem fazer com a gente. É a gente é que impõe o Repita, por limite. favor, que isso é importantíssimo. Fale de A novo. gente é que mostra, sinaliza para as outras pessoas o que as pessoas podem fazer. Então, por exemplo, você chega para mim, Gesley, seu orelhudo, eu falo, Francisco, a gente é amigo, mas, cara, por que você me chamou assim? Não achei legal. Ou seja, quando eu sinalizo isso, sem brigar, eu estou mostrando, olha, daqui para cá eu não estou curtindo mais. Daqui para frente está agressivo, ou seja, a gente é que impõe o limite. Eu costumo dizer, as pessoas fazem com a gente aquilo que a gente deixa que as pessoas façam. Por isso que é importante a gente perceber essa questão do limite. Né? E os relacionamentos tóxicos acontecem porque alguém, em algum momento, parou de estabelecer o seu limite. E aí foi deixando a pessoa invadir. E aí tomou conta da outra área, né? Tomou conta da minha própria liberdade. Ou tomou a liberdade do outro. Isso não é uma culpa, mas existe sim uma permissão. Nem sempre a gente está consciente, mas acredito ou não, se alguém está tratando a gente de forma ruim, até que ponto a gente está permitindo, a gente não está comunicando? Se a gente não está comunicando, a gente já está permitindo. Começa por aí. E sabe uma coisa que a gente faz muito, Gesley? Aí vocês podem mandar no chat aí se vocês concordam ou não, mas a gente tem uma maneira muito ruim de expressar o que a gente está pensando, que é por meio das famosas indiretas. Quem nunca mandou uma indireta para o parceiro, achando que o outro tem a obrigação de entender, né? Já ouviu? Às vezes os casais falam assim, é muito legal ouvir, né? Porque você percebe assim, mas o outro tinha a obrigação de entender, tá óbvio, tá claro que o outro deveria entender. Né? E aquilo fica no ar, fica na nuvem. Eu brinco que isso fica. A comunicação ela está na nuvem, né? Então, assim, a indireta, pessoal, não é saudável, né? A gente precisa ser direto, a gente precisa expressar exatamente o que é que a gente está sentindo. Muitas vezes aquilo que é claro para vocês não é claro para o outro, não é tão claro e nem deveria ser. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, gente, né? O que eu penso é diferente do que você pensa. Então, não é porque para mim uma coisa é tão óbvia que para você aquilo vai ser óbvio também. Se a gente está numa relação, isso precisa ficar claro, né? A mensagem ela não pode ficar na nuvem porque eu acho que o outro tem obrigação de saber aquilo que está dentro de mim. Então, isso a gente precisa corrigir, né? Eu sempre falo isso nos atendimentos de casais, nos vídeos, porque eu sinto que é muito frequente, né? A indireta. Né? Basta um sabe? Aquele bem assim, irônico que a gente costuma fazer, né? E aquilo já gera um desconforto, já gera um conflito, e a mensagem não foi captada pelo outro, a mensagem ficou no espaço, ficou na nuvem.
né? Então vocês não vão conseguir resolver isso enquanto a mensagem ela não for clara, né? Então isso me incomoda. Tem certas coisas que me incomodam, eu não gosto, né? Claro que vão ter diferenças, né? Daí alguém pode perguntar assim, ah, então o casal tem que ser igual, não pode ser diferente. Não, a gente pode ter diferença, né? Então, assim, você pode gostar de um estilo musical, eu gostar de outro e a gente continuar sendo amigo. A gente não precisa, né? Agora eu não posso querer, Jéssica, eu quero você obrigado a gostar do que eu gosto, né? Ou você tem que entender por que é que o meu estilo musical é melhor do que o seu, né? Eu sinto hoje em dia que os seres humanos em geral, eu me incluo, né? Todos nós a gente tem essa tendência a querer se provar, né? A querer mostrar que o Uhum. que a gente pensa é certo e o que o outro pensa é errado, né? E quando entra nisso aí já meio que foi para o espaço, né? Então faz Uma sentido? necessidade. Já ouviu indireta de alguém, Jéssica? Ah, direto, né? Direto, já ouvi indireta, porque assim, parece que a gente tem uma necessidade de querer estar sempre certo, né? É uma coisa interessante isso. E tem muito a ver com o nosso momento. Você já percebeu que a gente está vivendo um momento da nossa sociedade em que todo mundo faz questão de estar certo, parece que todo mundo tem a palavra final, todo mundo sabe o caminho certo, todo mundo é especialista em alguma coisa, e é complicado isso, né? Até tem um comentário aqui da Andrea, Andreana Oliveira, que ela falou um negócio que eu achei muito interessante. Pré-requisito para relacionamento agora é fazer terapia, querido. Muito interessante isso, porque achei muito mais legal do que um corpinho sarado, é perguntar, e aí, tá com a terapia em dia? Né? Porque assim, você está disposto a se conhecer, porque fica muito mais fácil para eu me relacionar com o outro quando eu também consigo entender como eu funciono, como eu, onde é que é o meu ponto sensível, onde é que é o meu calcanhar de Aquiles, aonde eu sou frágil, onde é que eu tenho dificuldade de tolerar, porque quando isso está claro na gente, a gente consegue perceber, né? É aquela velha história, muito mais importante do que saber o que a gente quer, é o que a gente não quer. E a terapia é ótimo para isso, para a gente conseguir se conhecer, porque quando eu me conheço bem, quando eu consigo ser um bom ímpar, eu consigo ser um bom par. Né? Muito interessante isso. E a função da terapia é essa, como você falou no começo, não é ensinar para as pessoas como as pessoas devem ser, não é ficar modulando o comportamento, não é moldar a pessoa, mas auxiliar a pessoa para como se a gente desse um espelho, ó, esse aqui é você, ai, mas eu não estou a fim de ver tudo de uma vez, que essa aqui que eu estou vendo é muito feio. Então, mas vamos por partes, vamos olhar essa orelhinha, vamos olhar esse narizinho, você está se identificando com essa figura? Ah, estou. Então, essa é você. E fica E tão aí a mais gente também. fácil, né, se relacionar, né, Jéssica? Quando isso é mais claro pra gente, né? Porque imagina Uhum. uma relação em que os dois estão inconscientes, vou usar esse termo, né? Em que os dois não se conhecem, não conhecem suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos, seus sonhos, seus planos. Eles só vivem juntos. Como isso vai dar problema lá no futuro, né? Porque relacionamento, eu Uhum. sempre falo, não é só a expectativa, né? Relacionamento é o dia a dia, a rotina, tudo que acontece, as ações, né? Ali, o trabalho do dia a dia, né? Então é muito importante que a comunicação ela esteja em dia e que o autoconhecimento também, né? Porque se eu não me conheço, é praticamente impossível eu conhecer alguém fora, se eu não me conheço, né? E aí a terapia ajuda muito, concordo. Comentário de Selenac, E quando você pisa em ovos o tempo todo, com todo mundo que conhece? Eu achei muito interessante isso, porque quando a gente pisa em ovos, quando a gente está com medo de como a gente vai falar com os outros, será que isso tem a ver com a gente ou tem a ver com o outro? Olha que interessante. Porque quando a gente também tem muito receio de como as pessoas vão receber aquilo que a gente está falando, talvez, não estou dizendo que é o seu caso, mas talvez também tenha alguma coisa da autoestima, de como é que eu estou me percebendo. Se eu Sim. tenho muito medo de como as pessoas vão receber aquilo que eu estou falando, talvez a questão não seja nem os outros, porque quando a gente está com a nossa autoestima em dia, como eu digo, quando costumo brincar, tá com a terapia em dia, a gente sabe, assim, cara, eu sou desse jeito, não sou perfeito, mas, enfim, vai ter momentos que eu vou pisar na jaca, mas também vai ter momentos que eu vou acertar. Então, se alguém disser que aquilo não tá legal, tudo bem, eu me aceito como sendo passível de erro. Tá Agora, mais seguro, né? Tá quando eu mais não seguro. tenho medo de errar,
eu fico mais seguro. Agora, quando eu tenho um medo muito grande de errar, ou que a opinião das pessoas é muito importante para mim, a ponto de eu ter medo de me comunicar ou não, talvez seja o momento da gente olhar mais para dentro de si e, né, perceber o que está acontecendo, que eu estou com medo de me expressar. Estou com muito medo do que os outros vão dizer de mim. E você vê que legal que a análise começa pelo que eu sinto, né? Não é nem pela reação dos outros, mas é o que eu sinto, né? Então você faz aquele movimento de virar o espelho mesmo, né? E eu concordo Uhum, totalmente. Eu acho que pode ter uma relação muito grande com autoestima, né? Com a questão da insegurança, né? E como que a gente melhora a autoestima, né? Também é um assunto para uma live inteira só sobre isso, né? Se sem conhecendo, dúvida. pessoal, quanto mais ferramentas a gente tem internas, quanto mais a gente conhece, mais seguro a gente fica, né? Então é a mesma coisa de, você precisa montar sei lá, um artefato de madeira, mas você não tem ferramenta nenhuma. Nossa, eu vou ficar inseguro, porque eu não vou conseguir fazer aquilo, eu não vou saber como é que faz, não tem um manual, não tem nada, não tem ferramentas. Se eu tenho todas as ferramentas ali, né, tem um livrinho que me ensina, tenho 50 ferramentas, é muito mais fácil, eu me sinto mais seguro para conseguir fazer aquilo. Funciona da mesma maneira com a autoestima, né? Então a gente melhora a autoestima se conhecendo, com autoconhecimento. Uhum, Aí via psicoterapia, via terapia, via, enfim, né? Mas é a melhor forma, porque daí vocês vão ficar seguros e quanto mais seguro eu tô, menos medo eu vou sentir de me expressar. É o que você falou, às vezes eu uhum. vou até falar alguma coisa, alguém não vai gostar, mas beleza, não vai me atingir. Eu não vou ficar pensando naquilo, não vou não dormir por causa disso. Não vai me incomodar tanto. Então, concordo, acho que o caminho é por aí mesmo. Deixa eu fazer uns comentários aqui que o pessoal está mandando, Jéssica. A Tereza mandou como é importante a nossa forma de olhar, perceber e lidar com o que nos acontece. Verdade. A nossa forma de olhar e perceber o que é que a gente está sentindo, o que a gente está pensando. Calmaria interior ajuda muito nos diálogos. Verdade, Gonçala da Silva mandou, entra um pouco no que o Gesley falou, né? É muito bom a gente estar bem, quando a gente está em paz, quando a gente está bem, é impressionante como as coisas fluem, né? Em todas as áreas e principalmente nos relacionamentos, né? As pessoas só fazem conosco aquilo que permitimos, mandou a Martinha Neves. Concordo, Uhum, apoiado também. Concorda, Gesley? concordo plenamente. Tem uma Ah, pergunta que foi feita ali que eu quero pegar um gancho. Alguém perguntou, eu entrei atrasado. E o que é a constelação familiar que você fala, né? Que eu falei no começo. E tem a ver com uma pergunta também que eu recebi no direct, que a pergunta estava assim, o que nossa relação tem a ver com a nossa história de vida? Será que tem alguma relação? A minha história de vida pessoal, ela tem alguma influência nos meus relacionamentos? Eu vou pegar o gancho, então, dessa pergunta e junto com ela, explicar o que é a constelação familiar. Então, a beleza. constelação familiar, ela é um jeito, uma técnica terapêutica que quando a gente tem uma queixa, por exemplo, hoje, aqui no presente, qual é, por exemplo, a minha queixa? Eu tenho dificuldade de me comunicar com meu companheiro, com a minha companheira, que é o nosso tema de hoje. Tá, mas como que é isso? Eu não tenho paciência nenhuma para ouvir a pessoa. Ou tudo que aquela pessoa me diz me irrita. Vamos dizer que essa seja a queixa da pessoa. Nós vamos procurar, através da constelação familiar, entender aonde, dentro do histórico de vida dessa pessoa, aconteceu alguma coisa, talvez seja tenha sido lá na infância, aconteceu alguma coisa na história de vida dessa pessoa que deu um start, que iniciou aquele movimento que hoje me incomoda, mas isso pode ter acontecido isso muito lá atrás. Então o que a gente faz? A gente vai lá naquele evento, naquele momento olha para aquilo, ressignifica aquilo que pode ter sido, inclusive, até traumático, às vezes, Uhum. olha para aquilo, mas com uma maneira leve, suave. Não vai lá no passado, enfia o dedo na ferida e gira, não. A gente vai olhar com carinho, com cuidado para aquilo, ressignifica, para a gente também perceber, será que as coisas que aconteceram lá no meu passado foram exatamente do jeito que eu lembro? Ou essa historinha que eu estou contando é conveniente para eu justificar como eu sou? Porque também tem isso. Às vezes a pessoa pega lá aquele evento do passado e fala, eu sou assim porque a minha infância foi difícil. Mas será que às Super vezes não é comum. um pouco conveniente da gente botar a culpa na infância, no pai, na mãe? Fica aquela brincadeira, né? Aprenda Feng Shui e comece a botar a culpa nos móveis, né? É muito fácil, confortável a gente botar a culpa nos outros. Mas às vezes assim, a história não foi exatamente do jeito que a gente imaginou. Então a constelação familiar
ela nos possibilita olhar para o nosso passado, entender o que foi que aconteceu, daí trazer para o presente. Então, o que está me incomodando no meu companheiro, talvez não é exatamente o que o meu companheiro está falando, mas isso tem a ver com as minhas cicatrizes internas, os meus traumas de infância, que aí eu vou tratar isso lá atrás, e aí isso vai facilitar não minha relação com o meu companheiro ou companheira, mas vai facilitar a minha relação com o outro. Né? O que vem do outro não vai me afetar tanto, porque eu estou com os meus traumas, com a minha criança interna lá, resolvida, ferida, curada. Então, assim, de uma maneira bem objetiva, simples, né? A constelação familiar, ela trabalha desta forma. Deixa eu fazer uma observação barra pergunta para você, só você falou uma coisa importante aí, que é a questão do tratar, né? Então, tratar alguns traumas do passado, algumas emoções, algumas coisas que ficaram não resolvidas lá atrás. É legal explicar um pouco isso, porque esse tratar não significa que literalmente a pessoa vai conseguir resolver aquele trauma de 25 anos atrás, porque às vezes a outra pessoa já morreu, não é literal. Você vai tratar interiormente, é isso? Se puder. Exatamente. Legal. Esse tratar tem a ver o seguinte, eu costumo dizer assim, independente do que aconteceu no passado, nós não precisamos ser escravos do nosso passado. Não precisamos ser refém de um passado ruim. O tratar significa assim, apesar do meu passado, apesar do meu trauma, apesar das minhas experiências, hoje eu tenho condições de lidar melhor com isso. Sim. É como se assim, eu consigo falar daquilo que um dia já me doeu, sem que isso doa tanto. É mais ou menos como se fosse um luto. Quando a gente fala do luto, quando o luto é recente, dói um monte. Não significa que a gente nunca vai sentir saudade daquela pessoa que se foi. Exato. Mas a gente já consegue falar, não com tanta dor, mas falar lembrando das partes boas, lembrando das experiências que teve positivas com aquela pessoa. Ou seja, o tratar significa isso. Eu consegui olhar para o meu passado sem sentir dor. Não ficar revivendo e não deixar a ferida cicatrizar. A gente vai tratar, cara. Tratar literalmente. Botar um band-aid, limpar, botar um corpo curativo para aquilo cicatrizar, para aquilo não ficar sensível. Eu posso tocar sem sentir dor. Essa então, que é a ideia. Resumindo, é possível, via constelação familiar e via psicoterapia, tratar os traumas do passado e as situações que ficaram pendentes no passado, hoje no presente, para que a pessoa consiga seguir em frente. Isso? Exatamente. É como a mesma proposta da psicoterapia. Né? A psicoterapia, o que ela faz para a pessoa? Ela auxilia a pessoa a encontrar recursos internos, porque isso que é legal. Quem encontra o recurso é a própria pessoa. Nós não somos um mágico, ou vou lá pintar o teu passado de dourado, de cor-de-rosa, você não viveu mais aquele trauma. Não se trata disso, de pintar, né, dourar a história. Não, a gente auxilia a pessoa a encontrar os melhores recursos que fazem sentido para ela. Sim. Né? Porque é ela porque é importante ela encontrar os recursos, porque isso facilita a pessoa. Sim. Né? Então, o psicólogo não é um sábio, um guru que diz assim, faça isso que vai dar certo. Não. A gente facilita com que a pessoa encontre os seus caminhos. Por quê? Porque a gente acredita, enquanto psicólogo, enquanto terapeuta, que a gente tem capacidade de se regular, de encontrar os nossos próprios caminhos, de se fortalecer. Essa que é a moral da história. Não ficar preso, né? Frequentemente eu falo sobre esse tema nas minhas sessões, né, com meus pacientes, até nas outras lives que eu faço, né, sobre como que a gente lida com o passado, né? Isso que você falou é muito importante, né? A gente ter essa capacidade de olhar para a nossa história, né? Não ficar presos a ela, não ficar justificando, eu sou assim porque lá, quando eu tinha 12 anos, aconteceu isso na minha vida, né? Isso não é saudável, né? Não é muito maduro, a gente precisa sair daquilo, né? Desatar aquele nó, seguir em frente. E outra coisa, a gente também não vai esquecer nada, né? Porque às vezes chega alguém no consultório perguntando como é que eu faço para esquecer o meu ex, como é que eu faço para esquecer... Não, ninguém vai esquecer nada, amigão. Daqui a 30 anos, se eu te perguntar, você vai lembrar daquela pessoa, daquilo que aconteceu. Mas você vai lembrar com uma intensidade, sentindo uma intensidade muito menor do que se você ficar fingindo que não aconteceu. Vou esquecer meu ex, vou bloquear, nunca mais vou
vou lembrar que ele existe. Não vamos por Uhum. esse caminho que não é muito útil, né? Então a gente usa o passado, a gente aceita o passado e a gente desata esses nós para que a gente continue em movimento, né? Continue seguindo, sem ficar preso, né? Faz sentido? Ou Faz abstrair muito? todo, não, todo sentido, porque assim, ó, vamos pegar lá o pensador que a gente gosta de estudar, que é o Jung. Tudo aquilo que a gente nega acaba se tornando o nosso destino. Então, essa coisa da assim, eu não quero me lembrar, eu quero esquecer, de certa forma é uma forma de negar o passado. E se eu estou negando, significa que eu ainda estou mal resolvido. Se eu estou mal resolvido, pode ter certeza que em algum lugar, em algum momento, aquilo vai voltar à tona, ou com essa mesma pessoa, ou com um outro novo parceiro. Né? Verdade. Então, não é muito mais interessante eu trabalhar, eu resolver isso, para que até se tiver indícios da história querer se repetir, falo, opa, já estou esperto, já estou escaldado, não vou cair na mesma fria. Por quê? Porque a gente já está mais resolvido, né? A gente já está mais maduro. Você falou a palavra assim perfeita. A maturidade emocional é a gente poder olhar para as relações e saber lidar com isso. O nosso tema de hoje de comunicação, ela sempre fica mais fácil quando a gente consegue resolver da forma mais madura possível. Agora, quando é a nossa criança interna que está resolvendo os nossos problemas, aí tem a birra, eu não gosto de ser contrariado, eu não gosto que me diga não, tem que fazer tudo do meu jeito. E aí, quando a pessoa tem esse padrão emocional, fica mais difícil, né? E é um jeito infantilizado de lidar com as coisas, né? Isso que a gente está falando também se encaixa na comunicação, né? Quando tem aquelas discussões de casal, né? Que, por exemplo, um lembra algo que o outro falou há 2 anos atrás, ó. Resgata, você vê como não vai embora, né? O que você falou é Não vai real, embora. não vai embora. Não adianta você esconder, guardar na gaveta, fingir que aquilo que você não ouviu, né? Aquilo que. E às vezes a gente faz isso quando a gente está apaixonado, principalmente. Às vezes o outro fala alguma coisinha que incomoda, mas a gente, assim, às vezes até inconscientemente, né? Tipo, deixa passar, né? Ah, não, tudo bem, não tem tanto problema. E aquilo volta um dia numa DR que você tem daqui a 3 anos. Ah, lembra que você me falou aquilo? Você me chamou disso. Né? Então, acho que tem a ver com essa relação com o passado também, né? A gente conseguir Tem. superar até as brigas que o casal teve durante o relacionamento por conta de problema de comunicação e de falhas no passado, digamos assim, né? Então, na terapia, né, a gente vai olhar para essas coisas e resolver ali, né? Tentar resolver aquilo dentro da terapia, com uma comunicação adequada, sem ofender o outro, e escutando o outro, por aí, né? Acho que casa também, né, com a comunicação, isso que a gente falou do passado. Total, e tem a ver também com o que eu estava falando da gente ter uma situação emocionalmente mais madura. Você deu um exemplo que, assim, eu penso que casa certinho com o que a gente entende da gente relacionar, da gente lidar de uma forma madura. Quando duas crianças estão brigando, como que as crianças fazem? Olha que interessante, como às vezes a gente adulto repete padrões infantilizados. Quando duas crianças estão brigando, Joãozinho, por que você está brigando? Ah, porque a Mariazinha fez isso. Ah, mas foi ela que começou. Ah, mas porque ele fez isso. Você já notou que criança, quando briga, é assim? A criança nunca é responsável. Ela é reativa ao que o outro fez. Sim, Ah, eu estou fazendo assim porque foi ele que começou. Quantas vezes nós, enquanto adulto, mas você lembra daquela. A gente fica desenterrando os defuntos, verdade. tipo assim, eu só estou reagindo assim porque foi você que começou. Isso é um jeito infantilizado de lidar com as coisas. Se eu fico buscando no outro, tipo, eu nunca tenho culpa. Quem tem culpa é sempre o outro, é uma visão infantilizada da relação. Porque o adulto fala assim, cara, tá aí, nisso você tem razão. Isso que eu falei para você não foi legal. Cara, porque se eu admito um erro, pronto, já não precisa o outro ficar me lembrando que eu já resti a carapuça. Putz, pior que você tem razão. Pisei na bola, aquilo que eu falei não foi legal. Eu vou buscar me cuidar, vou buscar ter mais atenção. Eu não sabia que isso te incomodava. Eu não sabia que esse meu jeito de falar era ruim para ver. Eu não tinha consciência. Que legal que você me falou. Que legal que você me mostrou um jeito melhor de eu ser eu mesmo. É diferente de eu agir para agradar o outro. Não é Sim, isso que a gente está falando. É a gente entender que
dá para melhorar o nosso jeitinho, né? Para não ser aquele velho jeitão. É justamente a pessoa fala, ah, mas esse é o meu jeito. Cara, às vezes é esse meu jeito é que precisa melhorar. Ficar preso nesse meu jeito, né? Nessa identidade É, fixa, né? Eu sou assim, você sempre é assim, não vou mudar. Se quiser ficar comigo, vai ser assim. Não é bem eu assim. sou de personalidade forte. E fala tudo orgulhoso. A Tereza falou aqui, limites são necessários, evitam invasões e abusos. Vamos ler um pouco dos comentários aqui, Jéssica? Acho que tá Olha, acabando eu não o nosso consigo ler, tempo já. Francisco, mas leia você, por favor. Beleza. Então, a percepção depende do que cada um percebe e reconhece dentro de si. A Tereza mandou também, bonito, muito verdade, concordo. As diferenças são necessárias até para olharmos com mais respeito o outro. É verdade, Tereza. Tem uma frase que eu me lembro, acho que foi um professor da faculdade, época de faculdade, que falou, eu nunca esqueci, né? Se a gente quiser namorar e casar com alguém igual a gente está querendo namorar com a gente mesmo, a gente está querendo se relacionar com a gente mesmo e não com o outro, né? O outro é diferente É, mesmo, né? E tá tudo o bem com outro é isso, né? diferente. Não tem problema, né? O outro ser diferente. Como reconhecer o outro se nós mesmos não nos reconhecemos? Tereza mandou aqui, obrigado. Verdade, Tereza. A Miriam também mandou, sempre penso assim. Vamos ver, a Martinha, pisa em ovos porque o outro pode deixar de gostar de mim. Verdade, isso acontece. O medo de não ser aceito, o medo da rejeição, o medo de que o outro vá me abandonar, eu tenho que recomeçar do zero, super, super comum. Só que, por outro lado, o ficar guardando para si aquilo vai te gerar problema de saúde mental, né? Você vai ficar mal. Isso gera estresse, isso gera depressão, isso gera ansiedade, isso gera insônia, uma série de outros, né? Então, ficar guardando, 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 guardando. Pensem que a gente é uma panela de pressão, pessoal. Quanto mais vocês forem acumulando, chega um dia que aquilo explode e se transforma em sintoma, né? Então, a gente não quer que isso aconteça. Tudo tem a ver com autoestima, falou a Martinha. Verdade. Quando nos aceitamos, transbordamos. A Tereza, que lindo os seus comentários, Tereza. Que legal. A Gonçala falou que concorda também. A Andrena falou que autoestima em dia. Isso aí, temos que ter mesmo. O tratar significa aprender a viver com as nossas dores sem que elas nos afetem. Olha que bonito. É isso mesmo. Exatamente, Mesmo. As nossas dores também são nossas, são partes de nós, então a gente tem que cuidar, não adianta a gente ficar fingindo, não, isso não me machucou, pessoal, né? Uhum. E nós somos assim, eu costumo lembrar que nós somos o resultado daquilo que a gente viveu. Gente, nós somos o resultado da nossa história, então todos os capítulos da história são importantes. As decepções que nós tivemos e também as nossas as experiências ruins e boas nos proporcionaram ser quem a gente foi. Até os relacionamentos ruins que nós tivemos nos fortaleceu, nos preparou para ter relacionamentos bons no presente. Verdade. Né? Assim, a pessoa fica falando, ah, do meu pai, da minha mãe. Cara, aquela tua infância que você considera ruim, que às vezes até realmente pode ter sido ruim, ter vivido naquele molde te proporcionou uma resistência, um Verdade. jeito de olhar, uma habilidade de lidar com o diferente, que se você não tivesse vivido aquilo, você não teria tido essa experiência. Então, toda a experiência é válida. E a gente pode resgatar de toda a relação algo bom, algo interessante, né? Tipo, Concordo. sempre tem alguma... E se às vezes realmente não tem nada de interessante mesmo que a gente pode resgatar, então vamos ficar em paz com isso. Também não precisamos ficar carregando aquele peso eternamente nas costas, né? Com certeza. O passado, eu sempre falo, o passado ele influencia as nossas relações atuais, a nossa escolha dos relacionamentos atuais, mas ele não determina. Isso é muito importante, né? Porque ele influencia, ele explica por que a gente está agindo assim hoje, mas não significa que eu tenho que agir igual amanhã. Ou seja, eu Não. posso mudar, eu posso entender o meu funcionamento e a partir disso eu mudar o meu comportamento a partir de amanhã. A E Andrea às vezes tomar consciência, né? Nossa, eu estou repetindo um padrão. Tomar consciência. Ou tal pessoa está repetindo o padrão daquele meu companheiro que eu também não gostava. Ou seja, o passado ele serve como um alerta. É como assim, sabe quando você já leu, eu já vi esse filme?
Quando Aham. a gente fala, eu já vi esse filme, nós estamos falando o quê? Do passado. Eu já li isso em algum lugar. Significa internamente, é como se dentro do nosso eu tivesse uma vozinha que diz, ô, fica alerta. Você já viveu por isso, fica esperto, isso não é estranho. Então, o passado também nos é útil para isso, né? Para a gente sinalizar, né? A gente vai tateando quando a gente não consegue enxergar. E é a Uma experiência do baita passado que fonte, facilita. é uma baita fonte de aprendizado, né? Por isso a gente não deveria tentar esquecer o passado, mas olhar para ele, né? Tentar olhar para ele para entender o funcionamento e mudar a partir de agora, né? Nisso a terapia Perfeito. também vai ajudar muito, né? A Adriana falou, mas tem que ser recíproco. Isso que é legal, Adriana, porque concordo, é importante que seja recíproco, ninguém consegue ficar num relacionamento muito tempo se não tiver a troca, né? E aí, quanto mais conflito você tiver no relacionamento, olha que interessante isso, mais evidente as coisas vão ficando, mais as coisas vão ficando claras. Às vezes chega um casal na terapia que, assim, eles ficam um tempão em terapia e no final eles percebem, meu, o que a gente está fazendo junto? Nossa, que absurdo! Como que a gente foi se relacionar? Vê se pode, a gente é tão diferente, a gente tem planos diferentes, sonhos diferentes. E eles decidem se separar. E se separam numa boa. Né? Então, essa reciprocidade ela é importante. Só tem que cuidar, porque pode chegar um momento, isso tem a ver com relações tóxicas, em que só um lado se doa, só um lado expressa o que está sentindo. Quando um dos lados chega, vamos conversar, meu terapeuta indicou que eu conversasse, então vamos conversar. Aí o outro fala, sai daqui, você que é louco, você que precisa se tratar. Isso é super comum, Uhum. pessoal. E aí entra a não reciprocidade, né? E aí eu sempre digo, vai chegar um momento que de tanto ouvir isso, de tanto ser machucado com isso, que talvez você vá precisar de novo parar de olhar para o outro e olhar para você. Será que não é melhor terminar e ir para outra, sabe? Sair de onde você está, mudar de onde você está? Né? Então a reciprocidade ela é importante e tudo que acontece, todas as brigas, os conflitos, as discussões, são informações, né, Jéssica? O nosso passado é uma fonte de informações para a gente definir o que é que a gente quer fazer, né? Se a gente deve Uhum. continuar ou deve terminar. Né? Tereza mandou aqui, a reciprocidade é uma via de mão dupla, é isso aí. Eu agradecer a oportunidade, antes de mais nada, né, pelo convite, assim. E esse assunto de relacionamento, eu sempre gosto de pensar assim, ó, o amor, ele precisa passar, quando a gente está falando assim da relacionamento a dois, ele sempre começa com a nossa relação interna. Então, eu primeiro aprendo a me relacionar comigo. Eu primeiro aprendo a entender como eu funciono, o que eu gosto, o que me faz bem. Isso não é egoísmo. O amor próprio, o respeito por si só, ele não é um egoísmo, ele é o respeito, ele é um amor na melhor essência, né? Porque aquela história, uma visão cristã, assim, que tem a ver, mas às vezes as pessoas pegam muito a pé da letra, o amor tudo suporta, o amor tudo perdoa, mais ou menos, porque assim, às vezes tem coisas que mesmo amando, aquilo nos incomoda. E tem relações que às vezes terminam mesmo tendo amor. Porque o excesso de amor ao outro sem um amor próprio é o caminho para levar para a relação tóxica. Né? Então, assim, primeiro a gente aprender a se conhecer, a ter o nosso amor próprio. E aí, quando a gente se dá bem, quando a gente se entende, quando a gente se gosta, a gente também tem dentro da gente um amor para fazer essa troca com o outro, porque o amor com o outro também não é uma história de, assim, de príncipe encantado, viver um felizes para sempre. É todo dia uma construção. Mas quando eu estou bem comigo, eu consigo estar bem com o outro. Quando eu estou em paz comigo, eu consigo encontrar paz com o outro. Então, tem primeiro essa questão de eu ficar com a minha terapia em dia, de eu estar legal comigo, me conhecer e também compreender que o outro é uma figura diferente. Ele nunca vai fazer aquilo que eu espero, ele nunca vai dizer aquela palavra exatamente do jeito que eu gostaria, né? Porque essa expectativa isso é muito tóxico. A expectativa é a mãe da desilusão. Quanto mais eu espero que o outro faça, maior é a chance do outro não fazer e eu botar a culpa no outro. Mas não foi o outro que me decepcionou. Fui eu que criei uma expectativa exagerada com o outro. Aí é óbvio, o outro não deu conta de suprir a minha expectativa. Então, acho que a mensagem que eu posso dar para as pessoas e para o casal é: quando eu estou bem comigo, eu também não sou exigente com o outro. Porque a gente só é exigente com o outro quando a gente não está em paz com a gente. Então vamos se cuidar, vamos se tratar, vamos fazer terapia, vamos se conhecer para ser um bom par. Primeiro é essencial ser um bom ímpar.
É isso. Grande abraço, prazer por falar com vocês. E quem quiser me conhecer mais, me segue aí, será um prazer. Deixa as perguntas, que eu posso até fazer um vídeo para responder as perguntas, fazer um post, a gente pode trabalhar melhor esses temas. Te Valeu? agradeço, Gesley, do fundo do coração. Prazer fazer essa live com você. Vamos fazer outras com certeza. Sigam o Gesley, pessoal. Espero que tenham gostado. Uma ótima noite aí para vocês e boa noite, pessoal. Até mais. Tchau, Até a tchau. próxima.